meus queridos alunos, aqui professor Ilmar de Aquino, e nesta aula de hoje vamos falar das capacidades processuais. Vem aqui, está aí o nosso slide de apresentação e o nosso primeiro tema, que são as capacidades processuais, tá? Como está escrito aqui no slide, pessoal, capacidades processuais, no plural, denota um gênero que é dividido em três espécies. Então, existem espécies de capacidades processuais que nós vamos estudar. A primeira delas é a chamada capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. A segunda espécie de capacidades processuais é a chamada capacidade para estar em juízo. Para estar em juízo. Também chamada de capacidade processual. Vou abreviar aqui, mas não esqueçam, são expressões sinônimas. Capacidade para estar em juízo e capacidade processual, tá? No singular, assim mesmo. E, por fim, nós temos a chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Portanto, essas são as três espécies de capacidades processuais: a capacidade de ser parte, a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória. Não esqueçam que a capacidade de ser parte vem a ser a aptidão para integrar, para fazer parte, para integrar um dos polos da demanda. Polos da demanda. Então, é muito importante você perceber o seguinte: no sentido processual do termo, ação é sinônimo de demanda. A demanda vem a ser o ato de se provocar o Poder Judiciário a fim de se obter uma resposta jurisdicional de mérito que ponha fim ao conflito de interesse entre duas ou mais pessoas. Isso é que é demanda. Agora, a demanda, ela tem dois polos, um polo ativo, um polo passivo. O polo ativo é ocupado pelo demandante, aquele que ajuiza a demanda. E o polo passivo é ocupado pelo demandado, a pessoa em face de quem a demanda é ajuizada. Pois bem, nós estamos estudando essa capacidade de ser parte que denota a aptidão para fazer parte de uma relação jurídica processual. Quem é que pode ocupar um desses polos de uma demanda? É só quem detiver capacidade de ser parte. E no nosso ordenamento, quem é que detém essa capacidade de ser parte? As pessoas. Vem aqui comigo, que detém capacidade de ser parte, meus queridos, as pessoas. Todas as pessoas detêm a capacidade de ser parte. Tanto as pessoas naturais, quanto as pessoas jurídicas e, por fim, as pessoas formais. Pessoas formais.
foi pessoa, tem capacidade de ser parte. Então, note, em primeiro lugar, as pessoas naturais, nós, seres humanos, considerados, né, em si mesmos. Veja, presta atenção que qualquer pessoa natural tem capacidade de ser parte. Pouco importa se é uma pessoa recém-nascida, com dias de vida, ou uma pessoa com mais de 100 anos, totalmente esclerosada, não sabe nem o mundo em que vive. Não importa. Foi pessoa natural, tem capacidade de ser parte, tá? Então, um bebê recém-nascido tem capacidade de ser parte? Claro, porque ele é pessoa. Sendo pessoa, tem capacidade de ser parte. E em relação às pessoas jurídicas, todas as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado, detêm a capacidade de ser parte. Aqui eu faço uma observação importante. Quem detém a capacidade de ser parte é a pessoa jurídica, não são os órgãos que a compõem. Portanto, perceba que se um carro oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é dirigido por um motorista oficial do tribunal, transportando um desembargador para uma audiência pública na Assembleia Legislativa e bate no teu carro, que avançou, por exemplo, um sinal vermelho, não tem como você demandar o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça é órgão. Então, ele não tem capacidade de ser parte como regra. Você vai ter que demandar a pessoa jurídica a qual aquele órgão faz parte, que no caso do exemplo é o Estado do Ceará. Então você vai demandar o Estado do Ceará, beleza? Cuidado, porque lá no direito administrativo vocês aprendem que apenas aqueles órgãos independentes, aqueles órgãos de cúpula, na defesa de suas prerrogativas institucionais, têm a capacidade de ser parte. Mas veja, é específico, é uma exceção lá no direito administrativo. Aqui no processo, como a gente viu, como regra, órgão público não detém personalidade jurídica e, portanto, não tem capacidade de ser parte. Portanto, percebam, para as pessoas naturais, para as pessoas jurídicas, como esses entes são personalizados, eles têm personalidade jurídica, eles detêm capacidade de ser parte. Chamo a sua atenção, todavia, está aqui, ó, a última pessoa, que são as pessoas formais. Esses entes, pessoal, não detêm personalidade jurídica. Uma pessoa formal não possui personalidade jurídica e, portanto, não pode adquirir direitos nem contrair obrigações. Porém, elas são detentoras da chamada personalidade judiciária. Não esqueça disso. Portanto, elas podem atuar dentro de uma demanda, elas podem integrar, compor um dos polos da demanda por terem personalidade judiciária. Existem exemplos de pessoas formais? Vários. Nós temos o espólio, a massa falida, a sociedade em comum, que é aquela antiga sociedade irregular ou de fato, o nascituro e também nós temos, como exemplo importante, o condomínio. Note, se você vive em um condomínio e existe um condômino inadimplente em relação à taxa condominial, é o próprio condomínio que pode ajuizar a ação de cobrança para exigir do condômino inadimplente aquele valor em atraso. Por quê? Porque ele é pessoa formal e pode integrar um dos polos de uma relação jurídica processual. Daí, se daqui para frente, se alguém lhe perguntar quem é que possui capacidade de ser parte, você vai dizer todas as pessoas naturais, jurídicas e formais. Fechou? Vem aqui para o nosso esquema geral, porque nós vamos para a segunda espécie de capacidades processuais. É a chamada capacidade para estar em juízo, a capacidade processual. E essa capacidade para estar em juízo, pessoal, denota a aptidão para praticar para praticar atos processuais. Atos processuais, tá?
Então, em relação à capacidade para estar em juízo, nós vamos ter que analisar para todas as pessoas que detêm capacidade de ser parte. Veja, vamos lá, deixa eu esclarecer o que é que eu estou falando aqui. Ora, como vimos, um bebê recém-nascido é pessoa natural e, portanto, ele tem capacidade de ser parte. É ele que vai ajuizar, por exemplo, a ação de alimentos em face do seu pai para exigir esses alimentos. É o bebê, é o filho e não a genitora, a parte da demanda, beleza? Então ele tem capacidade de ser parte. Mas imagine comigo, será que um bebê recém-nascido, ele tem capacidade para praticar os atos processuais? Claro que não. Daí porque nós temos que saber como é que se dá a capacidade para estar em juízo em relação a cada uma das pessoas naturais, jurídicas e formais que têm capacidade para ser parte. Beleza? Então vem aqui comigo, ó, vamos para o esquema maior e eu vou passar a um próximo slide. E nesse próximo slide, meus caros, eu vou trabalhar com vocês com ó, a capacidade para para estar em juízo, que é a chamada capacidade processual. Como vimos, eu vou trazer aqui para você relembrar, é a aptidão para praticar atos processuais. E aí, quero que você note comigo que, que nós temos que analisar a capacidade para estar em juízo tanto em relação às pessoas naturais, que nós vamos colocar em um lado, quanto em relação às pessoas jurídicas, jurídicas e formais. Jurídicas e formais. Então, comecemos pelas pessoas naturais, né? Comecemos pelas pessoas naturais. A capacidade para estar em juízo em relação às pessoas naturais, ela é inerente, pessoal, aos plenamente capazes, plenamente capazes. E quem são os plenamente capazes no âmbito civil? São os maiores e os emancipados. Os maiores e os emancipados, institutos que nós aprendemos lá no direito civil, eles são plenamente capazes. Então, veja o seguinte: para que uma pessoa natural detenha a capacidade para estar em juízo, tendo aptidão para praticar seus próprios atos processuais, não esqueça, tem que ser plenamente capaz. Ela tem que ter a capacidade para atuar na vida civil por conta própria. E quando é que isso ocorre? Só quando ele atinge a maioridade ou é emancipada. Portanto, você que está me assistindo aí do outro lado, nós temos capacidade de ser parte, porque nós somos pessoas naturais, e temos também capacidade processual, porque nós temos a capacidade jurídica plena. E a sua próxima pergunta deve ser: e quem não detiver, professor, esta capacidade jurídica plena? É incapaz. Perceba, vem aqui comigo, por favor, porque eu estou lhes dizendo aqui que só terá capacidade para estar em juízo, a capacidade processual, as pessoas naturais plenamente capazes. Veja, quem não for, quem não for, quem não for plenamente capaz. Ora,
Quem não for plenamente capaz é incapaz. E aí note, os incapazes não podem praticar sozinhos os atos da vida civil, não podem praticar por via de consequência atos processuais, porque os atos processuais vêm a ser uma das espécies de atos jurídicos, né? Então veja, os incapazes, eles podem ser classificados de duas maneiras. Os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Relativamente incapazes. Ora, preste atenção que os absolutamente incapazes precisarão ser representados. Então, eles precisam da representação legal, tá? Representação legal por parte de seus pais ou de tutores. Os relativamente precisam ser assistidos. Então, eles necessitam da assistência legal, de novo, de seus pais ou de tutores. Ora, então, em relação às pessoas naturais, nós já sabemos. Qualquer pessoa natural tem capacidade de ser parte, porém, só detém capacidade processual, aptidão para praticar seus próprios atos processuais dentro do processo, aquela pessoa que for plenamente capaz. São os maiores ou os emancipados. Quem não for maior ou emancipado é incapaz. E se for incapaz, precisará ser representado ou assistido. Ele precisa da representação se ele for absolutamente incapaz, os menores de 16 anos. Já se ele for relativamente incapaz, precisará ser apenas assistido. Fechou? Ótimo, não esqueça disso. E por último, vem aqui comigo, nós temos as pessoas jurídicas e pessoas formais. Em relação, pessoal, às pessoas jurídicas e às pessoas formais, apesar da divergência da doutrina, o artigo 75 do CPC de 2015 adota a chamada teoria da representação. Teoria da representação. Não esqueçam. Ora, vejam vocês, só para vocês entenderem um pouco essa polêmica, na doutrina brasileira, doutrina processual brasileira, existem duas grandes teorias. A teoria da apresentação e a teoria da representação. O Pontes de Miranda, que é o brasileiro que criou, né, saudoso Pontes de Miranda e brilhante Pontes de Miranda, que é o brasileiro que criou a teoria da apresentação, ele dizia que a pessoa natural não representa a pessoa jurídica quando fala em nome dela. Porque se assim fosse, estaria se equiparando a uma pessoa jurídica a um incapaz. Como vimos há pouco, é o incapaz que precisa de representação. Assim, em verdade, segundo o Ponte de Miranda, nós teríamos uma apresentação da pessoa natural. Ou seja, pessoa natural, quando falasse, é como se a pessoa jurídica estivesse falando em seu lugar. Portanto, é quando a pessoa natural estava em algum ambiente atuando em nome da pessoa jurídica, ele estaria apresentando a pessoa jurídica. É como se a pessoa jurídica lá estivesse presente, beleza? Então, não esqueçam que esta teoria é, sem sombra de dúvida, a mais adequada, é a melhor pela doutrina processual, porém não é adotada pelo CPC expressamente. Ela é adotada, por exemplo, em concurso de procuradorias. Mas para o teu concurso, você vai ficar com a teoria que é adotada expressamente pelo legislador processual civil, lá no artigo 75, a teoria da representação. E eu nem preciso te dizer que você vai precisar memorizar o artigo 75. Leia, releia com a finalidade de memorizar esse dispositivo, porque ele cai muito em prova. E é lá que você vai perceber, por exemplo, que o condomínio é representado
pelo síndico ou pelo administrador. O espólio é representado pelo inventariante. As pessoas jurídicas de direito privado são representadas por sua diretoria, né? Mas o destaque que vem caindo em prova diz respeito às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, vamos falar um pouco disso. Vem aqui comigo, por favor, tá? Porque nós temos que falar das pessoas jurídicas de direito público interno. Vou mudar aqui o slide para a gente falar especificamente delas. Deixa eu tomar aqui rapidamente uma água para a gente tratar, então, das pessoas jurídicas, de direito público interno. Eu estou falando da União, eu estou falando dos estados e do Distrito Federal, e eu estou falando dos municípios, os entes da Federação Brasileira, né? E aí, vamos lá, pessoal. Quem representa a União em juízo é a AGU, é a Advocacia Geral da União. Note, quem representa a União não é o presidente da República e muito menos o Procurador-Geral da República, pelo amor de Deus. Quem representa a União em juízo é a Advocacia Geral da União. Vou colocar aqui para ficar menor e você conseguir enxergar. É a AGU, diretamente ou através de órgão vinculado. É a AGU que representa a União tanto em relação à administração direta quanto em relação à administração indireta. Não esqueça disso, beleza? Vem aqui comigo, vamos passar para os estados e Distrito Federal, que quem os representa, deixa eu sair da frente, são seus respectivos procuradores. Procuradores. Portanto, não esqueçam que quem representa o Estado e o DF não são os seus respectivos governadores, são os procuradores dos estados ou do Distrito Federal e territórios, beleza? E, por fim, nós temos os municípios. E em relação aos municípios, na redação originária do CPC, nós tínhamos o seguinte, que, deixa eu apagar isso aqui, que os municípios eram representados pelo prefeito ou pelos seus respectivos procuradores, tá? Prefeito ou pelos seus respectivos procuradores. Posteriormente, através de uma alteração no CPC, foi incluída a associação de representação, a associação de representação dos municípios, de municípios, tá? Municípios. Agora, vamos entender quando é que ocorre isso aqui na prática, até porque, em relação aos prefeitos e aos procuradores, existe uma posição do STJ que você, meu querido aluno, minha querida aluna, obrigatoriamente tem que conhecer. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O STJ já há muito tempo definiu que se o município é pequeno e ele não tem procuradoria instituída ainda, quem vai instituir essa
procuradoria, obviamente não tem necessidade de representação pelo prefeito, mas observe, se o município é pequeno, não tem ainda procuradoria instituída, quem o representa é o prefeito da cidade. Então, o prefeito, ainda hoje pelo STJ, é o representante dos municípios quando não existe procuradoria instituída. Cuidado, eu estou falando é de representação. Então, por exemplo, o prefeito nessa cidade pequena é que vai receber citação em nome do município. Mas ainda que esse prefeito seja advogado, ele não pode atuar como advogado nos processos do município. Perceba, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Até porque, quando ele assume a chefia do executivo municipal, ele está exercendo um cargo incompatível com o exercício da advocacia. Então, ele tem lá a inscrição dele suspensa e não pode atuar como advogado. Mas é o prefeito da cidade pequena que representa esse município. Beleza? Agora, se a cidade é grande, é uma cidade como Fortaleza, capitais de estado, né, Natal, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, enfim, cidades grandes, nós temos procuradorias instituídas, também algumas cidades do interior, né, como por exemplo aqui Mossoró, como por exemplo Campinas, enfim, cidades grandes. Então, quem vai representar em juízo esses municípios é a própria procuradoria. São os procuradores municipais. Então, recapitulando, cidades pequenas, quem representa o município é o prefeito. Cidades grandes com a procuradoria instituída, quem vai representar são os procuradores. E aí veio uma lei posterior, acrescentou a esse dispositivo que as associações de representação de municípios também podem atuar representando o município, o que é verdade. Agora, como qualquer outra, está aqui, ó, Associação de Representação de Municípios. Como qualquer outra associação, pessoal, vai haver necessidade de autorização, tá? Desde que expressamente autorizadas pelos gestores municipais. Então, a associação pode representar os municípios? Pode, desde que os gestores autorizem, tá? E desde que seja para atuar no processo de interesse comum àqueles municípios integrantes dessa associação. Fechou? Ótimo. Então, voltando aqui, nós vamos só voltar aquele slide primeiro, para falar aqui da capacidade postulatória. Lembra? A última espécie. Nós já vimos a capacidade de ser parte, a capacidade para estar em juízo, também chamada de capacidade processual, e a capacidade postulatória, pessoal, vem a ser a aptidão para representar a parte em juízo. Cuidado, quando a gente fala de representação aqui, eu estou falando do representante convencional da parte. Nós vamos ver no próximo bloco que essa capacidade postulatória ela é inerente, em regra, aos advogados. E você nomeia um advogado para ele te representar na prática do cotidiano forense. Beleza? Mas vem aqui comigo para a gente colocar esta regra. Via de regra, esta capacidade postulatória ela é inerente ao advogado, tá? Inerente ao advogado. Porém, meus queridos e minhas queridas, o nosso bloco já está no final. Vamos encerrá-lo por aqui. No próximo bloco, eu venho para falar da capacidade postulatória. Daqui a pouco a gente retorna. Tranquilo?